Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos aqui já postados no canal. Eu recomendo especialmente as línguas orientais, que vai ter muito a ver com esse vídeo aqui. Também considere contribuir para o canal através do Apoia-se, do PayPal ou de outro método, como estão nos links abaixo do vídeo, na descrição. O vídeo de hoje vai tratar da língua japonesa, uma das grandes línguas do mundo, falada numa das grandes potências econômicas do mundo, a terceira maior economia do planeta Terra, depois só dos Estados Unidos e da China. A língua japonesa hoje tem aproximadamente 125 milhões de falantes, a maioria dos quais, é claro, localizada no próprio Japão, e tem no Brasil cerca de 1,5 milhão de descendentes de japoneses, dos quais alguns milhares apenas falam o japonês, e também nos Estados Unidos existem 1.200.000 mais ou menos descendentes de japonês, bem como uma população também substancial no Peru e alguns outros países das Américas, no Canadá e na América Latina. Mas o Japão, claro, tem uma história muito peculiar. O Japão, sendo um arquipélago, ele foi ocupado um pouco mais tardiamente que a Ásia continental. As primeiras pessoas chegaram ao Japão há mais de 30 mil anos. Essa estátua que a gente vê aí é uma estátua do período Jomon tardio, de cerca de 3.000 anos atrás. Essa chamada cultura Jomon, que é como os arqueólogos chamam, essa primeira cultura humana que durou do final da Idade do Gelo até mais ou menos uns 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, foi na verdade uma série de culturas arcaicas, tribais, o Japão não tinha escrita ainda, que se desenvolveram na ilha e deixaram uma série de vestígios arqueológicos e a gente não sabe exatamente quem eles eram. Os Jomon provavelmente eram uma mistura de várias etnias. Havia várias etnias nesse Japão antigo, talvez falantes da versão antiga do ancestral do Ainu, que é uma língua indígena falada no norte do Japão até hoje, e talvez até falantes de línguas tungúsicas, a família tungúsica falada na região da Sibéria, hoje em dia, e também, muito provavelmente, havia outras línguas que evoluíram por ali nesses 30 mil anos, Certamente línguas evoluíram por ali e eram exclusivas do arquipélago japonês. Elas se tornaram extintas. O japonês moderno não é descendente de nenhuma dessas línguas desse período Jomon. Os estudos genéticos recentes indicam que os japoneses atuais possuem apenas cerca de 15% de DNA Jomon, especialmente um pouco mais para o norte, tende a ter mais DNA. E essa pintura aqui medieval, 1324, representa o encontro entre japoneses e o que eles chamavam de Eimi-Emishi, que era uma das etnias conhecidas do Japão medieval, ainda que sobreviviam dessas etnias Jomon antigas que viviam no arquipélago japonês. Dessas etnias Jomon, só os Ainu ainda sobrevivem até hoje. Existem hoje cerca de 30 mil Ainu no Japão, uma pequena minoria na ilha Sakhalina, que pertence à Rússia, e algumas outras ilhas Kurilas, ali também que passaram ao domínio russo. Mas no Japão se estima que haja apenas cerca de 15 falantes do idioma, ou seja, um idioma praticamente extinto. A esmagadora maioria dos Ainus étnicos fala apenas japonês. A gente vê aqui algumas fotos tiradas desse povo Ainu. Como a gente vê, eles são fisicamente bastante distintos dos japoneses. Esses Ainus mais tardios, especialmente os Ainus que existem até hoje, eles são bem próximos dos japoneses em aparência, porque houve uma miscigenação entre japoneses e Ainus com o tempo. Mas essas fotos mais antigas, do século XIX, do início do século XX, mostram as características físicas bastante peculiares desse povo antigo do Japão. Os homens tinham barbas extremamente espessas e longas, tinham um corpo muito peludo, mais ou menos como o branco, só que eles não eram exatamente igual aos brancos caucasoides, eles eram alguma coisa realmente, uma outra raça, uma outra etnia humana. Nessa foto a gente vê o homem Ainu sem a barba, que aí nesse caso, francamente, é idêntico ao homem branco, Você não vê diferença nenhuma entre a tipologia dele, o fenótipo dele, e um homem caucasoide típico, Não teria como distinguir sem a barba essa diferença. Algumas fontes dizem que ele tinha um corpo totalmente coberto por pelos, no caso do homem. Era bastante peludo, inclusive nas costas e tudo mais, como a gente vê nessa foto. Dá a impressão até que eles tinham uma pele escura, mas nem sempre é o caso. Geralmente eles tinham uma pele média. Aqui uma outra representação dos Ainu, essa pintura japonesa de 1775, representando o encontro entre um samurai japonês e os povos Ainu,
com suas barbas típicas espessas. Mais fotos de Ainus nas suas tribos antigas, né? Hoje em dia essas casas de palha já não existem mais, eles vivem em casas mais modernas, né? Aqui a gente vê alguns Ainus com características bastante orientais, os olhos bastante já amendoados, como é típico dos leste asiáticos, né? O tipo que representa o Japão moderno, japonês moderno. Os japoneses atuais, afinal, de onde eles vêm? Se eles vêm do Jomon, de onde eles vêm? A gente sabe que eles descendem do povo que, historicamente, os próprios japoneses chamam de Yayoi, que migrou para o Japão na época de 300 a.C. até mais ou menos 300 depois de Cristo. De mais ou menos na época que o Império Romano existiu no mundo mediterrâneo, a gente pode dizer que houve uma migração vindo da Ásia continental para o Japão de um novo povo que tinha essas características físicas tipicamente leste-asiáticas e trouxeram para o Japão exatamente ao povo que veio, o grupo étnico que veio a se tornar os japoneses modernos. A gente vê uma representação aqui no Museu Japonês de uma tribo Yayoi de cerca de 2.000 anos atrás. Esses japoneses atuais, a etnia japonesa atual é chamada pelos antropólogos, pelos etnólogos de etnia Yamato. Os Yamato são os japoneses que vieram a dominar o Japão nos últimos 2.000 anos. Algumas pesquisas datam a migração Yayoi em até, na verdade, 3.000 anos atrás. Em vez de 2.000 anos, colocam para mais ou menos uns 1.000 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos, de acordo com algumas pesquisas novas que não estão completamente confirmadas, então a gente não sabe exatamente, mas de qualquer maneira eles vieram imigrando, especificamente da Península Coreana, sendo expulsos pelos Gojoseon. Segundo a história coreana, os Gojoseon eram os antepassados dos coreanos, que vieram na região da Manchúria, mais ao norte, eles foram migrando em direção ao sul. Esses Jin, que é os Yayoi, são já os proto-japoneses, foram sendo expulsos, esmagados pelos coreanos e foram migrando para o arquipélago japonês. E os Gojoseon viraram os coreanos, ocuparam toda a Península Coreana, e os Jin, que são os Yayoi, viraram japoneses, mas fora já da península. No meu vídeo aqui do canal de língua coreana, eu explico bastante a formação da Coreia e como que a migração paleo-coreana expulsou os paleo-japoneses da Península Coreana e fez com que eles migrassem para o arquipélago japonês, dando origem ao Japão moderno. A história do Japão, depois dessa migração Yayoi antiga, né, é dividida em uma série de períodos. O período Kofun, que é o período mais antigo, quando começa a ver já uma formação de uma civilização organizada, de tribos, de reinos organizados dentro do Japão, na época de 250 até 540 depois de Cristo. Depois dessa época Kofun, começa a época do chamado Japão Clássico Unificado. Surge uma monarquia unificada de todo o Japão, unindo quase todas as ilhas japonesas, todos os reinos e regiões japonesas. Como a gente vê aí o período Asuka, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Azuchi Momoyama, Edo e Meiji. Esse período Edo e Meiji são um período que vê o encontro do Japão com o mundo ocidental, especificamente dos portugueses e dos outros europeus que navegam para o Japão na época das grandes navegações, estabelecem um contato com o Japão. A era Meiji, essa última era aí, é a era que vê o início da modernização do Japão. Ao contrário da maioria das civilizações asiáticas, o Japão toma uma medida bastante energética depois do contato com o mundo ocidental e manda vários alunos, vários estudantes jovens do Japão para o mundo ocidental para aprender as tecnologias ocidentais e trazer para o Japão, que acaba formando a base da industrialização japonesa. Quanto à língua propriamente dita, a escrita japonesa, o japonês começa a escrever mais ou menos por volta do ano 640, 660 depois de Cristo. Mas eles começam a escrever só em chinês. Eles importam a escrita chinesa e escrevem, na verdade, não só com os caracteres chineses, mas escrevem na língua chinesa, com a gramática chinesa, com a ordem das palavras típica do chinês. Com o tempo, passados os séculos, a partir de 700, 800 depois de Cristo, eles começam a adaptar a escrita chinesa para escrever a língua japonesa, que tem uma ordem das palavras diferentes. A gente sabe que os ideogramas chineses não são fonéticos. Um ideograma pode representar uma palavra independentemente da pronúncia. Então, tanto uma palavra chinesa quanto uma palavra japonesa podem ser representadas pelo mesmo ideograma, mesmo tendo uma pronúncia completamente diferente, contanto que o significado seja o mesmo.
A gente vê aqui um texto do ano 760 d.C., que é um dos primeiros textos produzidos pelos japoneses, pelo menos que a gente tenha registro até hoje. O sistema usado nesse texto é o sistema chamado de Manyogana, o Manyogana, que é o uso de caracteres chineses, usados com seu valor semântico e fonético para representar já praticamente a língua japonesa, com uma forte influência chinesa, é verdade. Mas a gente já vê um esforço para realmente representar a língua japonesa e não meramente escrever em chinês. Com a chegada dos europeus no Japão, a partir de 1500 e pouco, a gente tem algumas das primeiras descrições gramaticais modernas do japonês, como essa arte de língua do Japão, de João Rodrigues, navegador, o jesuíta português João Rodrigues, que foi publicada em 1608. Os portugueses foram os primeiros europeus a estabelecer uma presença no Japão, que durou por muitos séculos, né? Só depois vieram os holandeses, os ingleses, que estabeleceram contatos um pouco mais tardios com o Japão, depois que os portugueses estavam lá fazia muitos séculos. Naquele período Edo, de 1600 e pouco até 1700, 1800, surge o japonês moderno. Esse japonês aí da Idade Média era um japonês diferente, a língua era diferente, ela foi evoluindo, a gente não tem uma noção muito clara, porque a escrita chinesa não indica a pronúncia de maneira muito nítida, mas a gente sabe que foi mais ou menos na época de 1600, 1700 que surge a língua japonesa moderna, centrada, baseada, padronizada no chamado dialeto Kansai, da região de Kyoto, pegando um pouco também de Tóquio. Kyoto também foi a capital do Japão por muito tempo. Aqui a gente vê um mapa dialetal do Japão. Sim, existem diferenças substanciais entre os vários dialetos de japonês, alguns chegando realmente a ser línguas à parte, precisa de uma gramática separada para distinguir, para explicar certos dialetos que variam bastante, né? Mas graças à alfabetização universal dos japoneses faz muito tempo, já pelo menos uns 70 anos, quase um século que tem uma alfabetização muito alta no Japão, todos os japoneses têm uma fluência perfeita na língua japonesa padronizada, baseada nesse dialeto central de Kyoto e de Tóquio. Então os dialetos tendem, na verdade, a morrer com o tempo. Uma exceção aqui são os dialetos chamados Ryukyuanos, as ilhas Ryukyu, das quais a maior é a ilha de Okinawa. A gente vê nesse mapa aí, tem dialetos japoneses que realmente são línguas à parte mesmo, assim, são línguas diferentes do japonês, já evoluíram séculos essas ilhas, e tem uma gramática diferente, tem um vocabulário, segundo fontes aqui, a língua de Okinawa tem uma similaridade lexical com o japonês padrão de apenas cerca de 65% a 70%. Então não é mutuamente inteligível com o japonês. Os okinawanos, eles têm que... Hoje em dia eles falam todo o japonês perfeitamente, eles aprenderam na escola, com a mídia há muito tempo, mas o dialeto okinawano ainda é preservado, falado por algumas pessoas, e uma gramática dessa língua é bastante interessante, bastante diferente. Palavras bem diferentes, fonética bem diferente. Já é uma língua separada, né? Então o japonês, ele, embora seja considerado uma língua isolada, na verdade ele é uma pequena família de línguas. Esses dialetos todos são línguas aparentadas, especialmente os dialetos insulares aí de Okinawa, das outras ilhas Ryukyu, são já línguas separadas. Linguisticamente é 100% de certeza que são línguas separadas mesmo, então a gente fala de uma pequena língua japônica, porque o japonês não é relacionado às línguas do resto da Ásia, não há, por incrível que pareça, uma relação de origem comum entre o japonês e línguas como o coreano, mongol, línguas da Manchúria, línguas da Sibéria e muito menos o chinês. Então, essas línguas não têm um parentesco detectável com o japonês. Quanto aos sistemas de escrita usada pelo japonês, que causa muita curiosidade nos ocidentais, eu vou dar uma breve explicação aqui, porque no futuro eu pretendo fazer vídeos mais detalhados sobre a escrita oriental. Eu tenho, aliás, um vídeo aqui no canal dedicado às escritas orientais. Você tem que assistir aqui no canal um vídeo chamado Escritas Orientais, não só aquele de línguas orientais, tem um só sobre as escritas. Eu já passo um pouco das várias escritas do leste asiático e do sudeste asiático também. A gente sabe que no japonês moderno tem, além do sistema de origem chinesa, tem o chamado hiragana, que é usado como transcrição fonética de sílabas, especialmente quando são sílabas de função mais gramatical, partículas mais funcionais da língua japonesa, que não tem realmente um significado muito claro, eles usam o hiragana.
meramente para transcrever o som. É um silabário, o hiragana é um silabário, cada símbolo tem um valor de sílaba, como ka, ba, ma, etc. Então o hiragana geralmente é usado misturado com o kanji, que é o sistema de origem chinesa. Então a gente vê nesse exemplo aqui, miru e mita. O primeiro símbolo é um kanji, que significa o verbo ver. Esse é o kanji que significa ver. Mas esse ru no final, ele não tem um significado, é meramente um sufixo que indica o infinitivo do verbo, a forma básica do verbo, que é o infinitivo ou o tempo presente do verbo. Então, como não tem um significado, não dá para usar um caractere chinês, porque o chinês realmente não tem nada equivalente a isso. Então, eles usam meramente esse símbolo aí que significa ru, é meramente simbologia fonética. No caso do passado do verbo miru, a gente tem mita. Então, tem que mudar o hiragana final para o hiragana ta, que indica que está no passado, mi, mas ta. Aqui a gente vê uma breve tabela do hiragana, com todas as sílabas disponíveis nesse sistema, baseado no sistema de consoantes por cima, né? Misturado com as vogais na coluna lateral. Além do hiragana, existe também o katakana. Katakana é um sistema que tem exatamente a mesma quantidade de símbolos que o hiragana. Só que o katakana é de pouco diferente, ele foi desenvolvido para transcrever palavras estrangeiras. Então já tem uma função diferente. Ele também é fonético, mas ele é usado mais para palavras estrangeiras. E o sistema realmente mais difícil do japonês é o chamado kanji, né? Que é o sistema de origem chinesa, o sistema dos ideogramas, os logogramas chineses, que no chinês já é um sistema bastante difícil, no japonês chega a ser ainda mais complicado, porque ele tem, na verdade, várias leituras possíveis, ou seja, ele representa palavras com pronúncias diferentes. Um determinado kanji pode ter, embora geralmente ele tenha o mesmo significado, ele pode ter um valor fonético, chamadas leituras diferentes, e você tem que meio que adivinhar pelo contexto qual que é mais apropriado naquele momento, qual que é a correta, porque não tem como adivinhar a partir do texto. A menos que seja um texto didático, que geralmente vai ter o hiragana fonético dando a pronúncia em cima. Então, por exemplo, tem a leitura onyomi, que é o caractere que foi importado da China, junto com seu valor fonético baseado em um dialeto chinês dos vários períodos históricos da China. Então, aí o kanji é pronunciado com o valor fonético importado do chinês. No kunyomi, o kanji é usado para representar uma palavra nativa do próprio japonês, não uma palavra importada do chinês, meramente o significado é adaptado para uma palavra de origem japonesa. Então, essa leitura chinesa, o caractere tem várias subleituras, não é possível. Como se não bastasse você ter uma leitura japonesa e uma leitura chinesa, a leitura chinesa tem uma leitura chamada Goon, que é a leitura baseada no dialeto de Xangai medieval, a leitura Kanon, que é baseada no dialeto do nordeste da China, a leitura Tang, que é baseada nos empréstimos tirados da dinastia Tang chinesa, e Kanyo-on, que é um som tradicional baseado em outras importações chinesas, outras adaptações da fonética chinesa. Por quê? Porque essas palavras chinesas foram importadas em diversos períodos históricos, tiradas de vários reinos chineses, de várias áreas da China. Então cada uma foi importada de uma variedade de chinês. Uma era medieval, outra foi do século XVIII, outra foi do século IX depois de Cristo. Por exemplo, esse caractere que a gente vê aí é o ideograma chinês para pérola, que em mandarim é pronunciado chu. Em japonês a gente tem leituras chinesas como shu, ju ou zu. E tem a leitura japonesa porque a palavra para pérola em japonês é tama. Então a gente pode ler dando a palavra japonesa ou dando a palavra com a fonética chinesa por cima. Esse famoso caractere aí que designa montanha, em mandarim moderno é pronunciado shan. A leitura chinesa ainda é mais ou menos parecida, san ou sun. E tem a leitura japonesa, porque a palavra japonesa mesmo para montanha não é shan. Então... E a leitura japonesa é yama, porque a palavra japonesa para montanha é simplesmente completamente diferente da palavra chinesa para montanha, porque como eu já disse, a língua japonesa e a língua chinesa não têm absolutamente nada em comum, historicamente. Elas não derivam da mesma raiz comum. São línguas que realmente não têm nenhum parentesco original. As palavras que hoje são similares entre o japonês e o chinês são palavras derivadas justamente da importação de palavras chinesas por parte dos japoneses. Quando os japoneses começaram a aprender a escrever, há pouco mais de 1.500 anos, a civilização chinesa já era uma civilização muito antiga.
Então é claro que a base da civilização oriental foi o chinês. Aqui a gente tem esse caractere que designa o leste, o oriente. Em mandarim moderno é Tong, Tong. A leitura chinesa que os japoneses usam é derivada mais ou menos dessa pronúncia aí chinesa, só que provavelmente mais antiga. Tsu, o To, o Ton. E a leitura japonesa usa a palavra japonesa para leste, que é Higashi ou Asuma. Fiquem ligados aqui no canal, porque em breve eu vou colocar um vídeo comparativo entre o japonês e o chinês. Nesse vídeo eu não vou me delongar muito nessa questão, porque ficaria longo demais. Então vamos ver um exemplo prático de uso da escrita japonesa. A gente vê aí o verbo taberu, que é o verbo comer. A gente vê que é um verbo que em japonês tem 3 sílabas, né? O caractere chinês ele só designa uma sílaba, então na verdade o japonês ele usa o caractere chinês para comer, que no chinês é pronunciado shi, no chinês moderno shi, no cantonês é si, que é no chinês moderno significa apenas comida, alimento. No chinês antigo e no cantonês ele designa também o verbo comer. No japonês ele foi importado ainda com função de verbo também, só que a pronúncia a palavra japonesa para comer é completamente diferente, é taberu. Tem nada a ver com shik, né, que no chinês antigo era shik. Então eles têm que usar esses 2 outros símbolos aí, o B e o RU no final. Para indicar o passado do verbo, no qual você troca o RU final pelo ta, para indicar passado perfeito do verbo, a gente tem tabetá. E daí o RU final mudou para ta. A gente vê que o último caractere aí muda, somente para indicar a mudança de pronúncia da flexão verbal. O chinês não tem flexão verbal, então por isso que no chinês não tem o equivalente ao hiragana. Não tem uma indicação dessas palavras gramaticais, dessas sílabas gramaticais. Quanto à fonética propriamente dita, o japonês é uma língua bastante simples. Não tem muitos fonemas e a estrutura silábica é bastante simples, geralmente permitindo apenas construções de consoante-vogal, consoante-vogal. Não tem nem hiatos, que são encontros de vogais, né? Nem mesmo encontros consonantais, como PL, PLA, BLA, CRA. Então o japonês sempre tem CV, CV, consoante-vogal. E só existem cerca de 15 consoantes e só 5 vogais em japonês. Ou seja, existe um total de 20 fonemas na fonética japonesa, e também não é uma língua tonal. O japonês, ao contrário do que acontece com o chinês, com o vietnamita, com o tailandês, né, com o cantonês, ele não é uma língua tonal, similar ao que acontece com o coreano também. O coreano não é tonal. O coreano não é tonal, o japonês não é tonal, o mongol não é tonal, o manchu não é tonal, não era tonal. Então é porque o japonês deve ter evoluído esse grupo de línguas aí, que era falado no norte da Ásia, que era aparentado ao mongol, ao manchu, ao coreano. Mas o parentesco é muito remoto, por isso que a gente não acha realmente uma raiz comum, mas eles devem ter no mínimo convivido muito tempo a ponto de pegar uma similaridade gramatical muito grande com o coreano, com a língua que deu origem ao coreano, ao mongol e ao manchu antigos. Então a gente vê os temas de vogais do japonês, ele não é exatamente igual ao nosso. Ele tem o A, que é um pouco mais para frente, né? A, O, E, I, e em vez de ter o U, ele tem esse U, né? U, que é representado é um U sem um arredondamento com um arredondamento labial U, né? Ele tem uma espécie de som fricativo, quase um aperto labial em vez de ter um arredondamento. Ele tem U. A gente vê aqui esse símbolo, né? Fonético, uma palavra como kutsu, kutsu, kutsu. Quando a consoante S se encontra com um I, né, o S vira com I, ele automaticamente se palataliza, ele vira Shi. Então a gente tem aí kushikumo, né, que é pronunciado sempre kushikumo, não tem como fazer Si. Kushikumo, kushikumo. Outra peculiaridade é que o fonema que é transcrito como H, geralmente antes do I, ele vira uma fricativa palatal. Shi, shi, como a gente vê no começo aí. O H seguido de U, né, o U japonês, esse H seguido de U, ele vira automaticamente um F, como em Fuji, Fuji, Futatsu. E o F em si representa também um fonema que é uma fricativa bilabial. F. Gramaticalmente, o japonês é uma língua tipicamente de núcleo final. Tudo que pode ir no final vai. O verbo vai no final, depois do seu objeto. A preposição vai depois da palavra que ela se refere, ou seja, é uma posposição.
Do sintagma nominal, o N, que é o nome, né, o substantivo, vai no final também do sintagma. Então vai o determinante primeiro, o determinante é palavras como esse, aquele, depois vem o adjetivo e no final vem o nome. É uma língua de alinhamento acusativo, ou seja, não é uma língua ergativa. Não há gênero gramatical em japonês, tampouco existem artigos na língua japonesa. Artigos definidos ou indefinidos. Então vamos ver um exemplo de sentença em japonês. Neko wa kawa de sakana o tabeta. O gato comeu o peixe no rio. Neko é gato. Wa é uma partícula que indica tópico. O japonês tem essa peculiaridade de não indicar apenas sujeito, ele indica o tópico. Às vezes o tópico pode ser até o objeto do verbo, se ele for aquilo que recebe mais ênfase, que é o assunto sendo discutido. Está indicando que a ênfase dada é o fato do gato ter comido o peixe, não do peixe ter sido comido pelo gato. Você não está enfatizando o peixe, você não está enfatizando o comer, você está enfatizando o gato. Então você coloca a partícula wa. Se fosse meramente o sujeito, seria a partícula ga, que indica sujeito. Kawa de é um locativo. Kawa é rio e de é a posposição locativa que indica em. Rio em, ou seja, no rio. Sakana o, esse o depois de sakana, que é peixe, indica objeto do verbo, aquele que sofre a ação. Então a gente sabe que o peixe sofreu a ação de ser comido. E no final vem o verbo, tabetá, que é o passado do verbo comer. O sintagma nominal, como já disse, é determinante, adjetivo, substantivo. Kono chisana sakana. Esse pequeno peixe. O adjetivo tem que vir antes e o demonstrativo esse tem que vir no começo. Se você colocar uma posposição, né, tranquilo, a posposição vem depois. Nessa casa grande fica kono okinaiede. Kono okinaiede. Observe que o japonês distingue não só aquelas 5 vogais que eu falei, mas também tem vogais longas e curtas. Então, na verdade, tecnicamente são 10 vogais. As vogais podem aparecer longas também. E aí a gente vê um D no final que indica que é locação, é na casa grande. Tem alguns adjetivos que mudam de forma se eles estiverem em posição qualificando o substantivo diretamente dentro do sintagma nominal ou se eles estiverem em posição de predicado como verbo. Então aqui a gente vê, por exemplo, esse peixe é pequeno, a palavra chisana vira chisai. E também o okina, na segunda frase a gente tinha o okina é grande, mas quando é grande é oki só, então perde o na. Alguns adjetivos têm esse na para entrar no sintagma nominal e alguns não. Então, kono sakana wa chisai, esse peixe é pequeno, kono ie wa oki, essa casa é grande. Aqui estão as partículas de função sintática que o japonês coloca geralmente nos sintagmas nominais para indicar a função deles em relação à frase. O sujeito do verbo, o agente da ação, geralmente é ga, ganha a partícula ga. Quando não for tópico, né? Quando ele for também o tópico, geralmente você troca o ga pelo wa, se for uma coisa que você quer dar ênfase, que é aquele o assunto sendo discutido. O possessivo, né? O genitivo seria no. O dativo, aquele que recebe a ação, é ni, para alguém, para algum lugar, dar algo para alguém. O acusativo, que é o objeto direto do verbo, aquele que sofre a ação, é o. Lativo indica que é também para tal lugar, no sentido de movimento. Estou indo para algum lugar, e no final. Ablativo indica que você está vindo de algum lugar, origem, cara. E instrumental ou locativo, a gente já viu, é de. Aqui um resumo do paradigma verbal japonês. O verbo japonês não varia em pessoa nem em número, então não tem formas do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele só tem uma forma básica, que é mais ou menos o infinitivo ou presente do verbo, no caso o verbo comer, taberu. Essa forma básica tem uma forma negativa, tabenai. E tem também a forma polida, que é feita com o sufixo massa, tabemassa, cujo negativo é tabemasen. Ou seja, essas formas básicas da primeira linha designam comer e não comer. Eu como, eu não como, ele come, ele não come. Mas a forma polida é usada em situações de maior formalidade, quando você está numa situação um pouco mais séria, falando com pessoas mais velhas, mais importantes. Você usa a forma com massa no final. No passado a gente já viu, né, o perfeito tabetá, o negativo do perfeito é tabekata, do polido é tabemashita, ou tabemasen deshita. Condicional
tabereba, condicional passado, tabetara. Tem a forma passiva, taberareru, e a forma causativa, tabesaseru, e a forma potencial, que é igual a passiva em alguns verbos, taberareru. E também tem um chamado conjuntivo, ou conectivo, que é uma forma usada, uma espécie de gerúndio, para você falar que você, como em construções como eu tentei comer, seria eu tentei que eu comesse, seria uma espécie de subjuntivo para usar com outros verbos. E as respectivas formas negativas do lado. Aí existem muito mais formas que essas aí. Existe uma série de sufixos. Note que o japonês é uma língua exclusivamente sufixal. Não existem prefixos de japonês de nenhuma espécie. Boku wa ane ni tabesasarareta. Minha irmã me deu de comer. Ou seja, literalmente, minha irmã... eu, pela minha irmã, fui forçado a comer. Ou seja, o passivo do causativo. Veja aí a forma, combinando a forma que a gente viu agora, que era tabesasa com o taberário. Se você combina a forma causativa com a forma passiva, você faz no sentido que eu fui forçado a fazer alguma coisa. A riqueza é muito grande de formas. A conjugação verbal tem uma série de peculiaridades. O radical da palavra não fica imutável no japonês. Por exemplo, o verbo beber, que é yomu, no passado ele ganha aquele ta do passado, mas daí o ta vira da e o m vira n. Então, yomu não é yomta, é yonda, por uma razão de eufonia. Né? A forma polida também tem uma série de mudanças. Então, o verbo suru, que é o verbo fazer, você perde o ru final, e o u do su vira i. Suru vira shimasa, que é a forma polida de fazer. Então, tem todas as irregularidades que eu não posso dar em muito detalhe por aqui, só uma noção. Também tem uma perda de certas oclusivas no final do radical de certos verbos, dependendo da forma, especialmente as formas que começam com consoante dura, como T, que é aquele gerúndio. Então, kaku, escrever. Kaite é que eu escreva, escrevendo. Né? Kagu, fungar, fazer barulho com o nariz. Kaide. Aí você vê que a consoante final é gu, é uma consoante sonora, então ela sonoriza o T, que vira D. Yobu, chamar, yonde. Também aí o B vira N, sonorizando o T também para D. Existem outras formas, como desiderativo. Então o tai no final indica que você quer aquela ação. Tabetai é querer comer, eu quero comer. O negativo, tabetakinai. E uma série de outros sufixos com funções assim, extremamente ricas. Isso, na verdade, uns 20, 30 sufixos, como esse inagara. Shimbun yomi nagara, jimusho ni hairimashita. Jornal lendo, né? No escritório eu entrei. Ou seja, eu entrei no escritório lendo o jornal, enquanto eu lia o jornal. Esse inagara representa a nossa conjunção enquanto uma coisa acontecia, uma espécie de comitativo, né? Duas ações ocorrem simultaneamente. Eu entrei no escritório lendo o jornal, enquanto eu lia o jornal. Esse tipo de sufixo é muito rico e existe em grande quantidade. Kaisha ni ikanakute mo shikoto ga arimasu. Empresa para entrar, mesmo que trabalho, tópico, dever. Ou seja, aí o sufixo kute indica mesmo que, até para entrar. Mesmo se eu não entrar na empresa, eu tenho que trabalhar. Então, veja assim como a conjugação verbal é muito variada em japonês. A cópula do japonês, que é o verbo de ligação, né, o verbo ser, estar do japonês, é o verbo da, ou na forma polida, des. Então, da é a forma básica, né, o né, equivalente sou, nós somos. A negativa, dewanai, que às vezes é pronunciada jaunai. O passado, data. E o passado negativo, dewa nakata, ou jau nakata. No polido, né, a gente tem des, negativa dewa arimasen, e o passado deshita. O verbo locativo é o verbo iru, ou na forma polida, imasu. Então, se você quiser falar que você está num lugar, você não usa o verbo cópula, você usa o verbo locativo iru. Eu estou no Japão, portanto é watashi wa nihon ni imasu. Watashi é eu, wa é o tópico, está falando de si mesmo, falando que eu é o tópico, Nihon é Japão, ni é a preposição em, imasu é a forma polida do verbo locativo do japonês.
O negativo dessa frase seria Watashi wa Nihon ni imasen. Eu não estou no Japão. Veja que não há uma partícula negativa separada, como no português que a gente tem o não, né? Eu estou ou não estou. No Japão é imasu, imasen. Então sempre tem uma conjugação negativa no verbo. São sufixos diferentes que formam o negativo. Anata wa Nihongo o hanesmasu ka? Você fala japonês? Aqui a gente vê a formação de perguntas binárias em japonês. Uma pergunta binária é aquela que tem uma resposta sim ou não. Então aí você coloca o K no final. O interessante no japonês é que quando você usa uma pergunta não binária, uma pergunta de conteúdo, aquelas perguntas que tem palavras interrogativas como que, quem, onde, porquê, como, quando, você também usa o K. Ao contrário de muitas línguas que tem essa partícula interrogativa no final, em muitas línguas a partícula interrogativa está restrita a perguntas binárias. A pergunta de conteúdo que tem um pronome interrogativo, um advérbio interrogativo, não pode usar a partícula interrogativa final. No japonês é diferente. A partícula interrogativa vai em todas as perguntas. Então, onde você está é Doko ni imasu ka? O que é aquilo? Sore wa nan desu ka? Observa que os interrogativos de japonês, como é típico das línguas de núcleo final, não é deslocado para o começo. Então a gente vê a palavra nan, que é o que, está no meio da frase aí. Sore wa é aquilo, nan, o que é. Aquilo o que é, ou seja, sore wa nan desu ka? O que é aquilo? As línguas europeias tendem a frontalizar o interrogativo. O japonês, como é típico de muitas línguas do Extremo Oriente, inclusive do coreano, do cantonês, do chinês, do vietnamita, do tailandês, como eu falo no meu vídeo de línguas orientais, eu dou bastante detalhes sobre isso, é uma língua que tem classificadores nominais, que são obrigatórios quando você usa um numeral para quantificar, para numerar, dar a quantidade de um substantivo. Então você não pode falar meramente 2 cachorros em japonês, tem que falar 2, que é ni, colocar um classificador e ainda usar uma partícula possessiva que vai indicar que aquilo é uma espécie de adjetivo do nome, né? Senão aí não vou explicar muito bem o que é, tem uma função bastante estranha no japonês. Mas o interessante é esse biki. Biki é o classificador para cachorros, então você não pode falar meramente ni inu, que é 2 cachorros. O japonês não tem plural o substantivo, tá? 2 cachorros tem que falar 2 biki, colocar ainda esse no, que é um conectivo, e falar inu, ni biki no inu, 2 cachorros. Uma outra opção é colocar o quantificador e o numeral no final, daí você evita colocar o no, você coloca o substantivo no começo, inu, cachorro, 2, e o classificador no final, inu, hi, inu ni hiki, 2 cachorros. Esse no vai também para conectar o substantivo a uma série de adjetivos indefinidos, como outros, muitos, poucos, né, quantificadores. Então, hoka no inu, oku no inu, shosu no inu. Outros cachorros, muitos cachorros, poucos cachorros. A gente vê aqui a tabela dos numerais em japonês. Existe apenas uma série de numerais no japonês. Devido à brutal influência do chinês sobre o japonês, eles têm os numerais nativos, aqueles que são tipicamente japoneses mesmo, e tem uma série de numerais chineses, que são tipicamente de um uso um pouco mais sofisticado, mais erudito. Inclusive quem já fez aí judô, ou artes marciais japoneses, já aprendeu a contar, né, o famoso ichi, ni, san, shi, que justamente são os numerais japoneses de origem chinesa, importados do chinês, porque o numeral japonês mesmo, que tem um uso mais, digamos, informal, coloquial, de baixo status, é hitatsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonutsu, tou, hyaku. Totalmente diferente, não é mesmo? E quanto às orações relativas, os japoneses realmente não têm orações relativas como as línguas europeias, como as línguas europeias têm. Então a gente tem que falar, transformar o que a gente faz uma oração relativa numa espécie de adjetivo e colocar esse adjetivo antes do substantivo que você está usando na frase, você está qualificando. Então, por exemplo, o cachorro que eu matei matou o gato, ficaria watashi ga koreshita inu wa neko o koreshita. Inu, a gente vê que inu, que é cachorro, está qualificado pela frase watashi ga koreshita. Ga é sujeito, watashi ta koreshita é eu matei o cachorro. Mas a frase não é essa, a frase que é o cachorro que eu matei matou o gato.
Então a gente continua com o a, que indica que é o tópico, neko-o, indica que o objeto da oração é o gato, neko, e mais outro verbo, koroshita, matou. Watashi ga koroshita inu wa neko o koroshita. Então vamos ver a lógica disso aqui, né? Eu matei o homem seria watashi wa otoko o koroshita. Watashi wa, eu, otoko o homem, koroshita, matei. Agora, o homem que eu matei é watashi ga koroshita oko. Watashi ga koroshita otoko. Porque você vê que o verbo aí está antes do substantivo, né? Como é que o verbo está antes do substantivo? Eu matei o homem? Não, a gente sabe que o homem é o homem que eu matei, porque se o verbo está antes do substantivo, esse verbo é um verbo relativo. É que eu matei. Ele não está no final. Então ele não está como verbo, ele está como adjetivo, porque o adjetivo vem antes do nome. Veja a lógica. E a partícula H indica que o sujeito é eu. Agora, o homem que me matou, você muda a partícula, né? Você vê que na partícula da frase do meio, aí tem o watashi ga koroshita otoko. Que aí eu matei o homem que eu matei. Agora, o homem que me matou, eu sofri a ação. Então, aí a palavra watashi recebe a partícula o, que indica o objeto. Watashi o koroshita otoko. O homem que me matou. Veja como é interessante. Então, se a gente falar, o homem que eu matei estava na China, watashi ga koroshita otoko wa Chigoku ni imashita. A gente sabe que otoko é homem. O qualificador, o que está qualificando o homem? Tá? É a frase watashi ga koroshita. Então, que frase é essa? É o homem que me matou ou o homem que eu matei? É o homem que eu matei, porque é o watashi ga. Esse ga indica que eu matei, porque eu sou o sujeito do verbo koroshita. Se fosse watashi o koroshita otoko, daí é o homem que me matou. Daí depois do otoko tem a partícula wa, que indica que o homem é o tópico. Otoko wa Chigoku ni, indica na China, imashita. Aí é o verbo locativo, imasu no passado, imashita. O homem que eu matei estava na China. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seus likes, seus comentários aí embaixo. Contribuir para o canal também pelo Apoia-se ou pelo PayPal. E a gente se vê no próximo vídeo.